Ok? Vamos falar um pouquinho agora sobre agentes formadores de relevo. A paisagem, que quando nós viajamos, nós temos a curiosidade de observar quando viajamos por via terrestre ou marítima, essa paisagem está em constante processo de mudança. Às vezes ocorre em tempo real, no tempo do homem, no tempo cronológico, e às vezes essas mudanças ocorrem no tempo geológico, no tempo da natureza, o que torna praticamente imperceptível para nós. Essas mudanças, elas ocorrem mediante a atuação de dois fatos geradores. Os agentes formadores de relevo internos e os agentes formadores de relevos externos, ou agentes endógenos e agentes exógenos, respectivamente. Os agentes endógenos são tectonismo, vulcanismo e abalo sísmico. Na verdade, tudo começa com a pressão do interior da Terra, a pressão do magma sendo expelida para a atmosfera, aqui para a superfície. Toda vez que o magma sai, toda vez que um vulcão entra em erupção, para dar vazão, para gerar espaço, para que esse material magmático saia, as placas tectônicas se movimentam. Essa movimentação é chamada de movimento divergente, ou movimento de separação das placas. O continente é sustentado pelas placas tectônicas. Se as placas se movimentam, consequentemente, movimenta-se também os continentes que essas placas estão sustentando. É o que os cientistas chamam de deriva continental, ou a dança dos continentes. No início, todos os continentes estavam juntos em um só megacontinente, que era a Pangeia, que com o passar dos anos e a atividade vulcânica foi se subdividindo, virando Gondwana e Laurásia, depois deu origem aos 5 continentes como nós conhecemos hoje. Esse é o vulcanismo, o tectonismo, que é a movimentação dos continentes. Esse movimento de separação faz com que nas outras extremidades os continentes se aproximem uns dos outros. Impreterivelmente chegará momentos, como já tem chegado, em que uma placa vai se tocar numa outra. O movimento divergente gera, em contrapartida, o movimento convergente, em que uma placa se tocará na outra. Quando uma placa se toca na outra, gera o abalo sísmico. Esse sim é uma manifestação em tempo real, nós não percebemos o tectonismo, mas a consequência dele, que é o choque de placa, gera o abalo sísmico, que vai se manifestar aqui na superfície em forma de terremoto, de maremoto, de tsunami, e todo mundo percebe. Os agentes formadores de relevo externos faz referência aos diversos tipos de intemperismo, a evolução da rocha. No início, a Terra era uma bola incandescente, composta sobretudo de silício, magnésio, níquel e ferro. Com o resfriamento da porção exterior da Terra, veio a solidificação, criou-se a crosta terrestre, e essa crosta terrestre ela é composta de áreas mais elevadas e áreas rebaixadas. Toda rocha está sujeita ao processo de intemperismo. A rocha que ainda não sofreu intemperismo, ela era uma rocha, uma lava vulcânica que solidificou-se, ela é dura, inteiriça, cristalizada. Com o passar dos anos, exposta aos anos quentes, anos frios, anos úmidos e anos secos, ela vai perder essas características e fragmentar-se. Isso se chama intemperismo físico. Ela dá origem a uma nova categoria de rocha. A rocha deixou de ser aquela rocha cristalina, ou chamada de ígnea ou magmática, e tornou-se uma rocha sedimentar. A composição química é exatamente a mesma, embora a forma em que ela se apresenta é diferente. Se essa rocha vier a sofrer inserção de um outro elemento, ou pela ação eólica, ou pela ação marinha, ou por ação glacial, de modo que mude a sua composição química, tá? Ou colocando um outro elemento, ou retirando um outro elemento, essa rocha passou pelo intemperismo químico. Mudou-se a composição química, embora ela continue com as mesmas características de rocha sedimentar. Com o acrescentar da temperatura positiva, com o associado à matéria orgânica e principalmente da água, essa rocha pode metaformizar-se, passar por um intemperismo biológico que vai gerar uma rocha nova. Essa nova rocha, diferente daqueles elementos que o formou, dando origem a um novo estado, pode inclusive voltar a ser cristalino, nós caracterizamos isso como rocha metamórfica. É a rocha que já passou por todas as etapas. Mas o que interessa é que a natureza está em constante processo de mutação. Apesar de ser rocha, apesar de ser uma pedra, ela está viva. Não no tempo do homem, mas no tempo geológico.